Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna e o Lion não para, meu querido. O Lion, eu sempre falo o seguinte, o Fortaleza, ele viveu um momento de ascensão, depois ele viveu um momento de investimentos, de planejamento, e agora ele vai fazendo um trabalho de médio e longo prazo, ou seja, investindo para o futuro, né? Isso passa muito pelo investimento da renovação com o Vojvoda, isso passa muito pelo investimento em estrutura do clube, estrutura de CT, e agora ele começa a pensar nos próximos anos, de grandes jogadores para os próximos anos. E detalhe, não é qualquer jogador. O Fortaleza, ele fez uma movimentação mercadologicamente falando ali no mercado do futebol muito boa com dois jogadores importantíssimos. Nesse vídeo aqui a gente vai analisar essa notícia desses dois jogadores que vão ficar com Fortaleza por mais alguns anos e ó, foi um negócio sensacional. Eu vou explicar, até engasguei aqui, ó. Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo, sem chorar. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa teu like, me ajuda aí, cara. A gente tá faltando muito pouco para chegar na marca de 86 mil inscritos. Nesse momento tá faltando, só para você ter uma noção, menos de 200 pessoas para chegar nessa marca. Se você puder se inscrever, eu vou ficar muito grato, tá bom? Sem perder muito tempo, vamos analisar aqui essa informação que acabou de sair com relação à renovação de dois jogadores importantíssimos do Fortaleza. Vamos lá. Você é isso, né, Brenão? É isso, Antero Neto. Boa tarde pra você, pro Wilton, pro André e pra todo mundo ligado aqui no Jogada Segundo Tempo. Breno Lopes renova com o Leão mais 4 temporadas até o fim de 2028, mas o Fortaleza não estava sozinho nessa concorrência, não. Outras equipes, sabendo da situação do Breno Lopes, que tem um contrato encerrando com o Palmeiras no fim do ano e que por isso poderia se transferir de maneira gratuita para qualquer equipe do futebol brasileiro ou internacional, chegaram a procurar o staff do jogador. E dois times de Série A do brasileiro, tá? O Cruzeiro e o Vasco tinham intenção de ter o Breno Lopes e chegaram a procurar os representantes do atleta. Mas o próprio Breno Lopes não quis abrir negociação, não quis abrir conversa com essas duas equipes, quando soube que o Fortaleza tinha intenção de permanecer com ele. A negociação foi feita somente com o Fortaleza, apesar de outros times buscarem informações sobre o jogador com o staff dele. Breno Lopes deu prioridade ao Leão do Pici, o contrato longo foi um dos atrativos. Mais do que isso, o Breno se sente muito à vontade na cidade de Fortaleza, inclusive trocou de casa recentemente. O Breno também diz que a família dele está muito adaptada e o projeto do Fortaleza é uma coisa que seduz ele. Nas palavras do próprio jogador, o Fortaleza é um time que tem muita vontade e sede de crescer e de se tornar uma grande potência do futebol nacional. E isso seduziu os jogadores. Esse projeto apresentado a ele, com longevidade, inclusive, né? 4 anos de contrato. Mais do que isso, a questão também do ambiente interno. O Breno falou que o Fortaleza é um clube que tem um tratamento muito humano com os jogadores e isso também fez com que ele quisesse permanecer nessa equipe, quisesse permanecer no PC por mais algumas temporadas, né? Então, é uma soma de fatores do que o clube consegue oferecer para ele, da competitividade, já que o Fortaleza ano que vem estará de novo na Série A, numa competição internacional, muito provavelmente a Libertadores, e é um time que consegue competir, tanto é que esse ano já está na terceira colocação da Série A do Brasileiro. O Breno Lopes veio e, junto com ele, os 50% que o Palmeiras tinha comprado junto à Juventude. Os outros 50% permanecem com o Juventude. Então, é um contrato longo, o Fortaleza fica com 50% dos direitos econômicos do jogador, pelo que a gente pôde apurar. Outro atleta que também renovou, que foi anunciado ontem à noite, foi o Pedro Augusto. Esse com uma duração menor, mais 2 anos. O Pedro Augusto fica até o fim de 2026 e é um jogador que o Fortaleza renova muito apostando numa questão de resiliência e no que o jogador pôde fazer depois de toda aquela situação de perseguição, aquele hate que teve em cima dele quando ele perdeu a penalidade lá na final da Sul-Americana do ano passado. Foi um jogador que mostrou suas valências, mostrou que é útil, é coringa, pode jogar em outras posições e o Fortaleza abraçou isso e faz uma aposta no atleta. Acredita que renovando faz uma escolha correta. Inclusive na divulgação do vídeo fez com que mas muitos funcionários, dirigentes e outros jogadores falassem um pouco do Pedro Augusto para mostrar ao torcedor o porquê que o clube, mesmo a contragosto de muitos torcedores, está apostando nessa permanência do Pedro Augusto. Portanto, Pedro Augusto e Breno Lopes se juntam a outros atletas, como o caso do Bruno Pacheco e vários outros que renovaram, o próprio Lucero, para mais temporadas com o Fortaleza. A gente volta daqui a pouco com mais informações do Tricolor, Antero.
Valeu, Brenão, obrigado. E foi importante o Breno ter trazido pra gente, né, André e WB, todo esse panorama, tudo que envolvia essa negociação ou essas negociações, porque são dois personagens, são dois atletas que, de fato, eles dividem opiniões sobre a renovação de contrato. Do Pedro Augusto nem se fala, né, da divisão de opinião, e do Breno Lopes, pelo tempo, né, é até o final de 2028. Então o Breno Lopes ainda vai jogar 2025, 2026, 2027, 2028. São 4 anos de contrato do Fortaleza com o Breno Lopes. O Pedro Augusto é até 2026. Fala você, Andrezinho. Do Breno Lopes, eu vejo como um acerto. O Breno Lopes, ele é um cara que tem potencial. Já fez gol de título da Libertadores no Palmeiras. Viveu seus bons momentos também com a camisa alviverde. E vale lembrar que ele chega no Fortaleza no meio do ano. Ele não teve aqui com o Fortaleza participação na pré-temporada. Ele não teve um tempo maior de adaptação, de conhecimento da metodologia do Vojvoda. Ele chegou já com um bonde em andamento e teve que se encaixar. E eu acho que por conta desse contexto de ter que já pegar o trem andando, ele teve seus momentos interessantes. Tudo bem que você pode esperar mais gols, esperar mais assistências, poderia ter tido uma contribuição mais efetiva nesse aspecto, beleza. Mas muitas jogadas passam por ele. E ele foi importante porque ele chegou no momento em que Moisés estava machucado e as alternativas que o Fortaleza tinha para ataque, para aquele setor especificamente, eram Machuca e Pedro Rocha no momento. Meu amigo, se fosse depender de Machuca e Pedro Rocha, o lado esquerdo do ataque ia morrer de fome, com todo respeito. Então o Breno Lopes, ele pelo menos deu uma oxigenada. Fez um golaço contra o Atlético Mineiro, fez outros bons jogos aqui pelo Campeonato Brasileiro em casa, teve atuações interessantes. Claro que é um desafio para ele, ao longo ainda dessa temporada e também do ano que vem, de apresentar uma maior regularidade, de apresentar uma sequência com maior constância, mas é um jogador de velocidade, um jogador de drible, agudo, vai pra cima, vai pro 1 contra 1, e acho que é uma renovação acertada do Fortaleza, sim, a permanência do atacante. WB, 2 renovações aí então do lado tricolor. Pedro Augusto vai ficar mais tempo e Breno Lopes também. Tá aí, né, galera? Ó, Pedro Augusto e o Breno Lopes. O Pedro Augusto eu sei que é muito a contragosto do torcedor, mas é um jogador de confiança do técnico Vojvoda. Então com certeza teve a mão do Vojvoda aí para renovar com o Pedro Augusto. Não é nada fora do comum. Agora, o Breno Lopes é uma baita de uma renovação. Tem mercado, é um jogador de qualidade, é um jogador nível Série A. Então, assim, eu acho que foi uma baita renovação de contrato com o Breno Lopes. Você já pensando nas próximas temporadas, você deixa o seu elenco muito fortalecido. Isso é a diferencial do Fortaleza. Planejamento e execução. Planejamento e execução. Isso faz total diferença. Então, parabéns aí para a diretoria do Fortaleza, do Lion, que conseguiu renovar com o Breno Lopes e também com o Pedro Augusto. Quer saber a tua opinião? Comenta aqui. Você queria a renovação do Pedro Augusto? Sim ou não? Queria a do Breno Lopes? Sim ou sim? E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo, tá bom? Um abraço, até já. Tchau, tchau.